Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão? Aliás, não vamos cantar não, porque a gente não teve o refrão do salmo, perdão. Mas vamos relembrar o refrão do salmo. O Senhor é indulgente, é favorável. Isso aqui vai nortear toda a nossa reflexão, porque diz, sobretudo da primeira leitura, dessa indulgência do Senhor, desse Senhor que é favorável aos seus. E podemos dizer, Ele é favorável a mim, Ele é favorável a você, Ele é favorável a nós. Desenrolou ainda o Salmo, dizendo: se o Senhor nos tratasse segundo as nossas faltas, os nossos pecados, o que seria de nós? É ou não é verdade? Por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, se nosso Senhor fosse sempre cobrar aquilo que nós fizemos de errado, o que seria do Padre Márcio, o que seria do Rubão, o que seria da Tânia, o que seria de cada um de nós, não é? Ainda bem que Ele não nos trata segundo as nossas falhas. E isso nós vemos, meus irmãos, na primeira leitura do livro do Gênesis, onde narra ali o início, então, da nossa história, como fomos criados e como começamos a nos organizar. E lá no início, no livro do Gênesis, claro que a gente já escutou ali a história de Adão e Eva, já fala de pecado, mas mais uma vez nós encontramos aqui o pecado. O pecado que estava em Sodoma, em Gomorra. Infelizmente, não estavam seguindo mais o único Deus, mas se prostituíam, mas infelizmente endeusavam coisas, o sol, a terra, os astros, infelizmente, muitos deuses, e estavam deixando o único Deus de lado. É nessa situação, é nesse contexto que Abraão, diante de Deus, começa a interceder pelo seu povo. Começa a interceder por aquele povo. Veja bem, minha gente, é claro que o pecado tem as suas consequências, o mal que nós cometemos tem as suas consequências, e se nós verificarmos bem, era até questão de justiça, não é? Nós até pagarmos por alguns males, mas nosso Senhor não fez isso naquele tempo e pode tomar posse. O Senhor não fará isso também hoje, amém? Por mais que você tenha culpa na praça, por mais que os seus tenham culpas, mas calma, o Senhor é indulgente, o Senhor é favorável. É claro, Ele não quer que nós continuemos no pecado. Ele deseja que nós deixemos de lado, que nós abandonemos as obras das trevas e permaneçamos na luz. E Abraão, diante do Senhor, começou então a negociar, porque o Senhor viu o mal que estava acontecendo, desceu
aqui a terra para ver como estava. E aí, esse diálogo entre Abraão e Deus. Mas, Senhor, por causa de 50 justos, o Senhor vai destruir a terra, vai destruir este povo? Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Depois a gente foi escutando, né? 45, 40, 30, parou nos 10, minha gente. Mas ele podia até baixar mais, porque estava feio o negócio lá. Infelizmente, os pecados, os males, o abandono, infelizmente, daquele povo para com o único Deus, a idolatria. Infelizmente, eles tinham abandonado a nosso Senhor. Mas, minha gente, que bom a gente pensar nisso. Mas Deus não os abandonou. Deus também não abandonou você. Deus também não abandonou a nossa humanidade. Embora, quais são as notícias que nós escutamos? Não são muito boas. Ainda bem que tem uma canção nova, que tem emissoras católicas aí, né, que estão anunciando a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que as paróquias, que as nossas dioceses estão anunciando boas notícias. Mas quando a gente liga a televisão, na maioria dos canais seculares, que tristeza. É só bagunça, não é? Só notícias más, mas nós temos uma boa notícia, por isso que o Padre Jonas, inspirado por Deus, quis também iniciar esse trabalho dos meios de comunicação com a Canção Nova, para poder propagar essa boa notícia. Deus não se esqueceu de nós. Deus não nos abandonou. Viu, filho? Viu, filha? Guarda isso, guardemos isso, levemos isso para a nossa vida. Nós estamos no ano da esperança, jubileu da esperança, então que esta palavra provoque realmente em você, em mim, esperança. Abraão começou ali a interceder por aquele povo, e Deus não destruiu a cidade de Sodoma, não destruiu aquele povo por misericórdia, porque Ele é indulgente, porque Ele é favorável. Então guardemos esta primeira lição. O Senhor não nos abandonou, apesar de sermos pecadores, apesar da humanidade não estar no caminho de Deus. Uma minoria está no caminho de Deus. E nós fazemos parte desta minoria, não é? Olha só quantos lugares nós temos ainda aqui no santuário. Quantos lugares não deve ter lá na sua paróquia? E embora, né, muitas paróquias estejam cheias, né, vamos dizer assim, mas se de repente mora 10.000 pessoas ali naquela cidade, ou até mesmo naquele bairro, né, de repente são bairros populosos das grandes cidades, mas uma missa dominical participam quantos ali? 200 pessoas, 300 pessoas, não dá nem 1% diante daquela massa que existe naquela cidade ou naquele bairro. Olha só como são poucos ainda aqueles que seguem a nosso Senhor. Mas não desanimemos, né? Vamos recobrar as nossas forças, estamos aqui para nos alimentar de nosso Senhor, da sua palavra, da Eucaristia, para nós, cheios de vigor, cheios de fé, continuar a nossa caminhada. E se nós temos esse ensinamento de que Deus é por nós, de que Deus não se esqueceu de nós, um outro ensinamento também ligado aqui é essa figura mesmo de Abraão, que intercedeu por aquele povo. O padre leu várias intenções aqui, né, no início da Santa Missa. Os casais que estão fazendo aniversário, estão fazendo bodas, gente que está fazendo aniversário natalício, os irmãos que apresentaram aqui os doentes, os enfermos, que apresentaram os falecidos. Olha só quantas intenções nós temos. Olha só, estamos aqui também para interceder por estes. Está aqui esse segundo ensinamento, meus irmãos.
Nós somos um povo escolhido, Deus não nos abandonou, Deus não se esqueceu de nós. E esse segundo ensinamento, que nós sejamos também intercessores. Nós estamos aqui rezando pelas nossas famílias, rezando por nós, rezando pela igreja, rezando pelo mundo. E embora o cenário não seja tão favorável, tão positivo como era naquele tempo, façamos como Abraão. Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, olha, eu, minha esposa, estamos aqui rezando. Eu e meu marido estamos aqui rezando, Senhor. E meu filho não quer saber, minha nora, fulano de tal, o primo, o tio, o pai. Mas, Senhor, eu estou aqui. Senhor, nós estamos aqui. Senhor, alcança o meu irmãozinho, alcança a minha irmãzinha. Senhor, alcança o papai, alcança a mamãe. Meus irmãos, sejamos também intercessores. Intercessores. Ontem nós rezávamos São Pedro e São Paulo, dia do Papa, e ontem eu também motivava o povo de Deus a rezar pelo Papa. Rezar pelo Papa. Rezemos, meus irmãos, pelo Papa, rezemos pela igreja. Nós, como igreja, temos uma grande missão ainda, não é? Nosso Senhor deixou esse mandato para os seus discípulos e que ecoa e que possa ecoar também nos nossos ouvidos. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E a igreja precisa da nossa oração, para que continue a evangelizar, para que leve a boa notícia de nosso Senhor, leve a esperança para este mundo. Graças a Deus, através desse grãozinho de areia que se chama Canção Nova, quanta gente tem tido esperança na vida. A gente não é muita coisa não, né? Mas o que a gente está fazendo, a gente está tentando fazer com amor. O trabalho das nossas paróquias, o trabalho de vários movimentos, vários grupos, ainda é pequeno, frente a um ateísmo que se levanta, frente a tantos desafios que nós temos, tanta violência, tanta guerra. Meus irmãos, se ainda há tanta guerra, se ainda há tanta violência, é sinal de que ainda precisamos evangelizar muito e por isso precisamos rezar muito. Temos que transpirar bastante nas nossas realidades pastorais para poder chegar a esses corações, para chegar a tantas autoridades, porque coitado, dos soldados, coitado daqueles que vão lá para a batalha, tudo pau mandado, estão indo lá para a guerra, vão lá morrer, às vezes nem sabe por que está morrendo, os grandes estão lá brigando e os soldados estão indo lá, para a guerra. Minha gente, rezemos pela igreja, rezemos para que a mensagem, a boa notícia chegue a esses corações e que a paz aconteça. Há muito trabalho ainda a fazer, rezemos pela igreja, sejamos também intercessores, para que a igreja continue a anunciar a boa notícia de nosso Senhor. Abraão rezou, intercedeu pelo povo, por aquele povo, que nós sejamos também intercessores. Há um povo ainda que precisa conhecer a nosso Senhor, que precisa ainda ser salvo por nosso Senhor e que seja alcançado mesmo por nosso Senhor, através de mim, através de você, através da nossa intercessão, através da nossa colaboração para com o reino de Deus. O Senhor não nos abandonou, que nós não o abandonemos, sejamos intercessores frente a esta grande batalha que nós estamos enfrentando em nossos tempos. É preciso darmos testemunho para este mundo, é preciso nos unirmos cada vez mais, como igreja, como irmãos, para vencer esta batalha. Nós não vamos vencer sozinhos, é ou não é verdade?
não vamos vencer sozinhos. Por isso, vamos dar realmente as mãos, não precisa dar agora, né? Mas vamos dar as mãos para que nós possamos, meus irmãos, enfrentar todas as batalhas, todos os males que estão aí à nossa frente. Abraão intercedeu, o Senhor não nos abandonou, e no Evangelho nós temos o Senhor que está anunciando a boa notícia ao povo de Deus e dizendo desta porta estreita, dizendo dessas dificuldades que nós teremos sim no seguimento a nosso Senhor. Mas ninguém pode se arrogar a seguir nosso Senhor. É um chamado, é um dom. Nosso Senhor, diante daquela multidão, e foi interessante, logo no início do Evangelho a gente escutou, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Aquele povo que muitas vezes eles queriam as curas, queriam os benefícios de nosso Senhor, ao dizer que iria passar, passou para o outro lado, a outra margem do lago, é como se fosse, sim, virar a página. Olha, realmente eu realizei esses bens, realmente eu realizei esses milagres, essas graças, essas curas, mas agora, deixa eu ensinar outra coisa aqui para vocês. Meus irmãos, permitamos que o Senhor também, vire uma página da nossa vida. Se até hoje você não estava intercedendo, olha, passe a interceder. Se até hoje você não estava tomando posse de que Deus é por você, olha, vira a página. Está escrito aqui, Deus é por você. Deus é por nós. Ao passar para outra margem, nosso Senhor deseja que nós caminhemos, que nós amadureçamos na nossa caminhada de fé. Não sejamos conformistas, não vivamos no conformismo da nossa vida espiritual, mas que nós procuremos crescer cada vez mais. Vamos virar a página, vamos passar para outra margem do lago. E aí um mestre da lei se aproximou do Senhor e quis seguir a nosso Senhor. Aqui dá para imaginar, e eu convido você a imaginar isso, a pensar nisso. Aquele mestre da lei que viu Jesus, que ouviu Jesus, os seus discursos, que viu Jesus atrair tanta gente, e é esse o perigo que nós também podemos cair, e por causa da multidão que está indo ali atrás, daquela figura, nosso Senhor passou para outra margem, aquele mestre da lei foi até Jesus, mas qual era o interesse dele? Ele quis seguir a nosso Senhor, mas nosso Senhor disse para ele, mas eu não prometo nenhuma segurança. Ele disse, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você está procurando, mestre da lei, seguranças humanas, eu não tenho para te oferecer. Meus irmãos, vamos seguir a nosso Senhor, mas não buscar simplesmente as graças, os milagres, seguranças humanas. Esperemos de nosso Senhor o que é? O céu, a eternidade, o bem maior que é a comunhão com Ele. É isso que nosso Senhor deseja para nós. Os milagres, as graças, nosso Senhor até pode conceder, e Ele vai até conceder, amém? Vai até conceder, mas não é isso. Nosso Senhor não nos oferece, não ofereceu aquele mestre da lei seguranças humanas, mas nosso Senhor ofereceu sim e oferece o céu para nós. Depois um outro dizendo, um outro dos discípulos de Jesus, o mestre da lei, então alguém ali mais de fora, alguém de dentro, alguém próximo a nosso Senhor. Um dos discípulos disse, Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus respondeu, segue-me
e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ai, que resposta de Jesus, que indelicadeza, que custa ir lá enterrar o pai? Que custa? Não é uma obra de misericórdia? Calma, Jesus não é indelicado e Jesus não é contra as obras de misericórdia, pelo contrário, Ele é a favor das obras de misericórdia. O contexto aqui, minha gente, não é que o pai tinha morrido naquela hora, não. O pai ainda estava vivo. Mas a ideia desse discípulo era: meu pai ainda está vivo, deixa ele morrer, aí, Senhor, eu vou te seguir. Não é dessa forma que nosso Senhor deseja discípulos. Nosso Senhor deseja discípulos que o sigam agora, não tarde, viu? Não deixe para depois o seu seguimento a nosso Senhor. Já ouvi, né? Não sei se você ouviu por aí, né? Mas, quando eu tiver uma estabilidade, aí eu vou seguir a nosso Senhor. Quando eu casar, aí vai dar tudo bem, aí eu vou seguir a nosso Senhor. Aí vem o filho, né? Quando meu filho tiver um pouquinho maior, eu vou seguir a nosso Senhor. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. É assim que nosso Senhor deseja? Que nós o sigamos? Que a gente deixe para depois? A gente sabe, né? Nós sabemos quem é que fica na nossa cabeça que é para deixar para depois, né? O encardido, o diabo, como aquela experiência que Santo Expedito fez. Deixa para amanhã, cras, cras, cras. Gritava lá o corvo, né? Para amanhã, para amanhã, para amanhã. Mas não, ele disse: hoje, hoje, hoje seguir a nosso Senhor, hoje amar a nosso Senhor, hoje estreitar os laços com Ele, buscando essa maturidade, buscando virar a página, buscando passar para outra margem, buscando tomar cada vez mais consciência: Deus é por mim, Deus é por nós. E não somente venha a nós, então, ao vosso reino, mas também nos colocarmos em intercessão. Meus irmãos, são essas as lições que nosso Senhor nos apresenta na liturgia de hoje, no Evangelho, na primeira leitura, que nós vivamos assim como família, como famílias cristãs, como famílias de Deus. Há muitas famílias que precisam ser resgatadas, sim ou não? Precisam. Que a sua família seja um exemplo. Ou que comece de você, né? Padre, a família está meio difícil lá, mas começa por você então. Começa você semeando o Evangelho lá. Começa você testemunhando a nosso Senhor. Vai intercedendo por eles. Vai sendo um exemplo para ele, para ela, para a sua família. Dê presentes que evangelizam, né? Vai deixando o Evangelho ali. Manda o link de uma pregação, manda um link de uma música, convida para um encontro, para uma santa missa, para um acampamento, para escutar um dos nossos programas, por exemplo. Minha gente, tem tantos meios para evangelizarmos. E um dia nós fomos alcançados, não fomos? Como é que você foi alcançado por nosso Senhor? Foi uma pregação? Foi um encontro? Foi uma música? Foi uma missa que você participou e de repente você despertou? Eu me recordo do meu primo, né, que uma vez testemunhou para mim, né? E eu perguntei para ele, porque ele não era muito assim de Deus, assim da igreja, né? Era mais ou menos, né? Era um católico ali meio de pop, né? Perguntei para ele: mas quando é que você teve seu encontro pessoal com o nosso Senhor? Como é que foi isso? E ele falou para mim: eu tive meu encontro, meu despertar numa via sacra, numa via sacra. Nossa Senhora, Nosso Senhor é criativo mesmo, né? Numa via sacra, num encontro, numa confissão, numa santa missa, numa adoração, uma canção, uma música. Peçamos, meus irmãos, a criatividade do Espírito Santo, de não desistirmos dos nossos, porque Ele não
desistiu de nós. Mas que o nosso seguimento a Ele não seja aqui com segundos interesses, não seja para nossa projeção. Eu vou seguir a nosso Senhor, eu vou lá ser padre, porque ser padre dá status, eu vou fazer parte da Canção Nova, porque, nossa, ser da Canção Nova é bom demais e dá status. Não, eu vou fazer parte lá da pastoral, porque aquela pastoral vai me dar visibilidade, vou ser ministro. Não, que não seja para ser visto, pelo contrário, que você não apareça mesmo, que nós não apareçamos, que Ele cresça e nós diminuamos, que Ele apareça. E se as pessoas realmente verem a nosso Senhor em nós, que bom, nosso papel, a nossa missão foi vivida. Me recordo de uma pregação do saudoso Dom Henrique Soares da Costa, falando a seminaristas, e falando a padres também, porque rebateu na gente, né? Dizendo de uma experiência que ele tinha escutado de um padre novo, que ao celebrar a Eucaristia, uma velhinha, uma senhora muito sábia, pôde dizer àquele padre: padre, sabe qual é a melhor parte que eu gosto da missa do Senhor? Aí a gente fica imaginando também, né? Poxa, será que foi a pregação? Foi o gesto, né? Ou a roupa, né? A casula? O que será que chamou a atenção no coração daquela senhorinha? Aí ela pôde dizer: é aquela hora, padre, que o Senhor, depois de elevar o pão e o vinho, se abaixa e o Senhor some. O Senhor desaparece. É aquela parte mais bonita, porque é só Jesus que aparece, e é só Ele realmente que deve aparecer. Meus irmãos, que no nosso ministério extraordinário ou ordinário, que na nossa acolhida, que no nosso cântico, que na nossa música, realmente Ele cresça, Ele apareça. Nós estamos a serviço do Rei, nós estamos a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, e que de maneira alguma nós o sigamos por carreira ou por benefícios, mas que nós o sigamos realmente por amor, que nós o sigamos tendo em vista a salvação dos nossos, por isso também a intercessão, que nós o sigamos com esse desejo de uma comunhão com Ele já aqui na terra, para que depois a gente viva a comunhão plenamente com Ele lá no céu. Amém? Te convido a ficar de pé e a rezar isso que eu pude partilhar, isso que as leituras nos provocam. Te convido a fechar os seus olhos. Se isso te ajuda, também convido você a levantar os seus braços e vai falando com o nosso Senhor. Primeiro agradecendo a Ele, porque Ele não se esqueceu de você. Vai dizendo a nosso Senhor: Senhor, obrigado, o Senhor não se esqueceu de mim. Obrigado, o Senhor não me abandonou. Embora eu seja como aquele povo, parecido com o povo, ou até pior que aquele povo de Sodoma, um povo pecador, um povo mesquinho, um povo que buscava apenas os prazeres deste mundo. Senhor, muitas vezes eu me encontro assim, sou pecador, sou necessitado, ó Deus, da Tua misericórdia. E Senhor, eu quero Te agradecer, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Por causa de 50 justos, o Senhor não vai destruir. Por causa de 45, por causa de 10, por causa de 1, porque o Senhor é o justo por excelência, ó Deus. Por causa do Senhor, que nós não sejamos castigados, que por causa do Senhor, que é o justo, nós não sejamos condenados. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos condena, mas o Senhor nos salva, e o Senhor nos oferece a salvação em Teu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor é o justo que nos salva.
Obrigado, Senhor. Sim, vá agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é o justo, que intercede por nós, que nos salva. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. E eu te convido ainda, agora, tomando posse de que você é querido por Deus, é querida por Deus, agora interceda. Interceda, interceda. Pensa na sua família. Pensa no seu filho, na sua filha. Pense no seu pai, na sua mãe. Pensemos na igreja, no Papa, nos nossos bispos, nos nossos sacerdotes. Intercedamos, meus irmãos, pela igreja, para que seja fiel ao compromisso que assumiu. Peçamos, meus irmãos, pelos nossos, pela nossa família. Infelizmente também enveredada pelo pecado, no caminho do pecado. Peçamos, Senhor, nós vos pedimos, alcança os nossos, Senhor. Nós tomamos posse que somos alcançados pelo Senhor, mas também pedimos, alcança, Senhor. Alcança aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão se prostituindo. Alcança, Senhor, aqueles que estão na corrupção. Alcança, Senhor, aqueles que estão depressivos. Alcança, Senhor, aqueles que estão com câncer. Alcança, Senhor, nós intercedemos agora, nós pedimos, Senhor, e solta a sua voz. Se você reza assim no Espírito, reza mesmo, então, soltando a sua voz, orando no Espírito, pedindo que os nossos sejam alcançados pela misericórdia de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, nós intercedemos, nós pedimos, muda, Senhor, muda a sentença de morte, muda, Senhor, a sentença de mal na vida daquele e daquela que nós agora lembramos, daqueles que nós trazemos no coração. Nós pedimos, Senhor, a tua intervenção. Isso, vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Você que já reza assim, mas você que não reza, essa oração ela é precisa, ela é bíblica. Ela diz que nós não sabemos pedir e muito menos orar como convém, mas o Espírito que está em nós, ele advoga a nossa causa. O Espírito quer advogar agora a sua, meu irmão, a minha, a nossa causa. Então reza agora. Quantas realidades nós estamos vivendo. Nós estamos aí às portas de uma terceira guerra mundial. Vamos rezar, vamos clamar, vamos pedir. Eu tenho certeza, você que veio para a Canção Nova, quando você disse que viria, pessoas disseram, olha, reza por mim lá. Você vai no Pai das Misericórdias, reza por mim lá, agora é hora. Interceda por essa pessoa. Você que tem o seu cônjuge que bebe, que não sai da bebida de maneira nenhuma, peça agora é a hora da graça. Isso não seja agora um espectador, mas você precisa ser ativo. Você precisa rezar como Abraão rezou. Ele teve a coragem, ele foi impetuoso, ele pediu para Deus, ele foi cara de pau, ele entrou no modo ali, cara de pau, e pediu. É preciso pedir. Chama a atenção do Senhor agora. Qual é a situação da sua casa? O que você está vivendo? A palavra de Deus diz que nós precisamos orar em espírito e em verdade. Qual é a sua verdade, meu irmão? Você que veio para o santuário, você traz uma verdade familiar. Alguém doente dentro da sua casa, alguém que está na prostituição, alguém que está nas drogas, alguém que está com a situação financeira difícil. Essa é a hora. Não assista, reza, participe. Entra agora nessa, interceda. Você que está assistindo agora, você que está ajoelhado já rezando conosco, é isso mesmo. Clame, e quando lhe faltar palavras, peça ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, advoga a minha causa. E canta assim junto conosco. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Peça ao Senhor, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar.
te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Peça. Cura-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma. E isso. A sua oração é esse canto agora. Isso. Canta para o Senhor e peça para Ele. Cura-me. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. e minha alma. E minha alma revive. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. E, Senhor, nós tomamos posse de todas as bênçãos e graças do Senhor. Nós tomamos posse que o Senhor nos ama. Nós tomamos posse que o Senhor não nos abandonou. Que esta certeza, Senhor, esteja sempre no nosso coração. E, Senhor, como fomos provocados também no Evangelho, queremos te seguir. E vamos te seguir, Senhor, mas não por status, não esperando seguranças humanas, mas nós vamos te seguir, nós vamos te amar, nós queremos estar em comunhão contigo, por causa do céu, por causa da eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a fazer este caminho de santidade, de serviço, de amor ao Senhor, de amor aos irmãos, de seguindo mesmo de coração, de coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por ser por nós, e nós nos comprometemos também a interceder por tanta gente que ainda precisa de conhecer, precisa te amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.